Senhor Deus, obrigado por esse momento. Queremos ouvir a Tua voz. Hoje nós vamos iniciar esse estudo mostrando o Senhor na antiga aliança, Deus. Exaltamos e glorificamos o Teu nome. Seja exaltado e glorificado sempre, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Gente, eu queria muito que você prestasse atenção, porque a gente vai fazer o seguinte: nós vamos em Colossenses, depois nós vamos em Gênesis, depois nós vamos em João. Nem pisque, para você entender o que Deus trouxe para a gente aqui hoje. Nós vamos a partir de hoje mostrar Cristo, ou a graça, na antiga aliança. Então, para começar esse estudo maravilhoso, hoje nós vamos falar do início, né? A melhor coisa para você trazer um estudo para a igreja é o início. Então nós vamos falar de Gênesis, vamos ler em Gênesis capítulo 1, e eu vou mostrar para você que Jesus está em Gênesis 1. Como assim, pastor? Mas lá não está escrito o nome de Jesus em Gênesis 1. Não tem o nome de Jesus escrito, mas ele está ali em Gênesis 1. Primeiro vamos ler Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Acompanhe comigo. Quem quiser aqui na tela também pode, fique à vontade. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, lê em voz alta, antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, olhem para cá, por favor. Eu grifei aqui 3 coisas dentro desse texto. Lá em 1,13, Colossenses 1,13, libertou do império das trevas. Primeira coisa, Cristo veio para quê? O que veio fazer Cristo? Cristo veio para nos libertar das trevas para a luz. O que ele fez na sua vida? O que ele fez na minha vida? Estávamos nas trevas, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Cristo, que é a luz, veio e nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outra coisa que eu grifei aqui, lá no versículo 15, primogênito de toda a criação. Cristo foi, o que lembra primogênito? Primeiro. Então ele foi o primeiro, não o primeiro das criaturas, porque ele não se assemelha às criaturas, não, ele é criador, nós que nos assemelhamos a ele, diferente. Então, primogênito, ele é o primeiro. Outra coisa que eu grifei aqui, lá no versículo 17, ele é antes de todas as coisas. Então,
Ele veio para nos libertar das trevas, ele é o primeiro, e o apóstolo Paulo estende mais um pouco, não só o primeiro, antes de tudo. Então, antes do mundo, Jesus já existia. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são uma pessoa só. Não pense você que o Filho é separado do Pai. Na aplicação do plano, sim. Na aplicação do plano, o Pai elaborou o plano, o Filho executou o plano, o Espírito Santo aplica o plano. Sim. Só que os três é um só. E aqui o apóstolo Paulo diz que todas as coisas foram feitas nele e para ele. Então, para que você entenda, tudo foi feito para a glória do nosso Deus. Tudo. Esse culto aqui hoje, o louvor que foi ministrado, a palavra que está sendo pregada, tudo é para a glória do nosso Deus. A nossa salvação, para a glória dele. Uma coisa que o professor Edgar, ele falou, que eu guardei, ele falou isso umas 3 vezes já, eu achei muito interessante. Imagine Deus com uma lista na mão. Imagine Deus com uma lista de prioridades na mão. Os alunos aí vão saber a resposta, mas não responde, por favor. Imagine Deus com a lista de prioridades na mão. Luzimara, não, você é aluna, né? Mas eu vou perguntar para você, que você fez uma cara de não sei a resposta. Imagine Deus com a lista de prioridades na mão. Eu queria que você me falasse qual é a primeira coisa da lista. Chuta, se você não souber a resposta. O que você imagina? Deus tem uma lista de prioridades. Qual é o número 1 da lista de Deus? Jesus? Cida? Não faz ideia? A primeira coisa na lista de Deus, a glória dele. A glória dele. Tudo é para a glória do nosso Deus. O culto aqui hoje não é para exaltar o pastor que prega, o ministro do louvor que canta. Não, pessoal, o culto é para a glória de quem, gente? De Deus. Você existe, você está aqui, você respira para a glória de Deus. Os animais, tudo que foi feito, a natureza, tudo para a glória de Deus. Amém. Muito bem. Agora você vai ter que ser rápido, que eu vou fazer o seguinte: nós vamos Gênesis e João, Gênesis e João. Vamos em Gênesis 1. Deixa João marcado, por favor. Carol, tem que ser rápido também, que eu acho que eu vou mudar um pouquinho aqui, viu? Eu vou em Gênesis, depois eu vou em João. Vou pular a ordem aqui. Acho que eu mandei Gênesis 1. Posso ler? Gênesis 1. Tem dificuldade de achar Gênesis 1, gente? Pela madrugada, pessoal. É a primeira folha da Bíblia, gente. Estou escutando gente folheando a Bíblia aí, misericórdia. Gênesis 1 é a primeira folha da Bíblia. Posso ler? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e o que, gente? A terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3: disse Deus: haja luz, e houve luz. Verso 4: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e o que? E as trevas. Ok? João 1 agora. Vai lá em João 1. Já está marcado, não está?
Posso ler? Quem tem dificuldade de acompanhar aí a leitura, corre aqui para a tela, que está tudo na tela também. No princípio, João 1, verso 1, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram, ou não prevaleceram contra ela. Olhem para cá agora. Pastor, me fale, me mostre Jesus em Gênesis 1. Nós pegamos o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, verso 1. Vou te provar agora que Cristo já estava ali. Gênesis 1 de novo, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e o que, gente? Agora, olha João 1. Olha João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pare aqui, por favor. O que nós temos de igual nos dois livros? Os dois começam com as mesmas palavras: no princípio. Lá em Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. João vai dizer: no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João fala do verbo que se fez carne, mas João fala que esse verbo estava no início de tudo. Quem é o verbo que se fez carne, gente? Quem? Qual foi o verbo que se encarnou? Fala o nome dele: Jesus. E é tão glorioso isso, que no verso 3 de João está escrito: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então tudo foi feito através do verbo. E onde nós encontramos o verbo? Em Gênesis 1. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus trouxe a existência a tudo através da palavra. Bom, verbo e palavra se assemelham. Então, quando Deus disse haja luz e houve luz, quem trouxe a existência, a luz e tudo que há, foi o verbo. Quem é o verbo? Jesus. Isso é tão glorioso, que continuando, vamos em Gênesis, só voltar aqui um pouquinho, Gênesis 1:4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Agora olhem em João 1:4. Está dando para acompanhar, gente? Está dando ou não? Tá ou não está? Olha João 1:4 agora. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. O mesmo assunto, lá em Gênesis nós temos
que Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Em João nós temos que ele fala que a vida estava nele e ele era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Os dois versículos se assemelham novamente. Quando Deus disse: haja luz, nós temos Cristo aqui. Quem é a luz dos homens? Quem nos transportou do império das trevas para a luz, gente? Jesus, que é a luz. Deus viu que a luz era boa. O que Deus fez? Separou. O que Jesus faz com a gente? Nos separa das trevas, nos leva para a sua luz. Ele é a luz dos homens, Ele é a luz que temos. E aí, no verso 5 de João, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Te dar um exemplo aqui para você entender isso. Se você entrar num quarto escuro, todo escuro, e você precisa achar um objeto naquele quarto, você precisa fazer o que primeiro? Não ouvi, gente. Mas você está com o olho aberto, você está com os olhos abertos. Por que você não consegue encontrar um objeto com os olhos abertos? Você sabe por quê? Porque não são os seus olhos que fazem você enxergar. Você precisa de luz. Não é a gente, não é você, não é o seu esforço próprio. Você não se salva, você não se ilumina. Você precisa de luz. Depois que você acende a luz, você consegue achar o objeto. Estávamos nas trevas perdidos, a luz de Deus veio sobre nós, nos separou das trevas e nos encontrou. Jesus é a luz em nosso coração. Ele é o verbo que se fez carne. Tudo foi feito para Ele, por intermédio dEle. Tudo que foi feito, sem Ele, nada do que foi feito teria acontecido. E Ele veio com um propósito, apenas um, com sua glória, mas Ele veio com um propósito: libertar das trevas para a luz. Ele é a luz dos homens, Ele é a luz que temos. Então nós encontramos Cristo logo em Gênesis 1, no verso 1. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação da luz das trevas. Você vê que não tem como, né? Se você entra num quarto escuro, a lâmpada pode ser fraca, mas quando você acende ela, o que acontece com as trevas? Não fica meio treva, não. O que acontece? Ela dissipa, ela acaba. É assim que Jesus faz. Ele não vem, pessoal, para libertar mais ou menos. Ele não vem para fazer da pessoa: olha, você é meu pela metade. Ou a luz, ou vem luz, ou é luz, ou é treva, não tem meio termo. Ou ela ilumina, ou a pessoa permanece nas trevas. A luz de Deus não faz curva, ela é um raio, ela é reta, ela vem e vem com força. Amém, pessoal? E por que Cristo te iluminou? Por que Cristo iluminou o seu coração? Resposta, por favor, responde. Por que Ele quis você? Porque você é bom? Porque você é o último biscoito do pacote? Porque você é o cara? Porque você merece ser salvo? Por que Cristo te escolheu? Vou refrescar a memória de vocês. Volta na lista de prioridade. Por que Ele te escolheu? Para a glória dEle. Nós somos para a glória de Deus. Você que está aqui pela primeira vez, você que está assistindo o culto, você que está aí assim: ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou excluído, eu sou abandonado, eu sou assim assado, eu sofro, eu choro. Entenda, você existe para a glória de Deus.
Você existe para... Pastor, você está dizendo que eu, uma pessoa toda errada, toda suja, que eu existo para a glória de Deus. Está escrito que tudo foi feito por intermédio dele e para ele. Por ele e para ele, gente. Então você existe para a glória de Deus. E olha como Deus é misericordioso. Sabe que a gente não presta, sabe que a gente é pecador, sabe que a gente tem uma natureza pecaminosa, e mesmo assim nos fez para a glória dele. Amém. Nos iluminou porque nós merecíamos luz, nos iluminou pela graça e para a glória dele. A obra já foi feita, ela não será feita, ela já foi feita. Amém, gente? Isso é glorioso. Eu resolvi trazer essa palavra de hoje, Gênesis 1, já mostrar logo no primeiro capítulo a existência do nosso Deus, a existência de Cristo. E para encerrar isso, você não precisa voltar lá. Você não precisa voltar. Mas lá em Colossenses, onde nós começamos a ler, no verso 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Gente, prestem atenção. Tudo que vemos foi pela glória de Deus, e tudo que não vemos, para a glória dele. E aqui fala de principados e potestades. Quero explicar isso para vocês, para que ninguém confunda. Aqui Paulo não está se referindo a anjos caídos. É porque antigamente, pessoal, existia uma heresia dentro da igreja, culto aos anjos. Você tem uma ideia? Eles achavam que os anjos eram mais poderosos do que Jesus. Aí Paulo vem dizendo tudo foi feito por ele e para ele, as coisas visíveis, inclusive vocês que estão aí cultuando anjos, os anjos também foram feitos para a glória dele. Tipo assim, os anjos não estão acima dele, ele está acima dos anjos. Tudo para a glória de Deus, pessoal. Amém. Entende isso na sua vida. As coisas que acontecem na sua vida, passa a ter esse olhar para a glória de Deus. As coisas ruins a gente te reclama. Poxa, por que aconteceu isso na minha vida? Essa coisa chata. Meu amigo, se é para a glória de Deus, amém. Até as coisas ruins, tudo para a glória dele. Não estou aqui dizendo, não estou aqui ignorando, melhor dizendo, os feitos do diabo, nada disso. Mas pessoal, a glória de Deus está acima dos feitos de Satanás. Quem é o diabo? O problema é que hoje muitos crentes colocam o diabo acima de Deus. O inimigo, o diabo, e sei o que, tudo, a glória de Deus está acima de todos, pessoal, todos. Não tem demônio, os demônios foram derrotados, o diabo foi derrotado. Então tem crente que fica assim, o diabo, o culto inteiro falando de quem no culto, gente? Fala, pessoal, do diabo, meu Deus do céu. E a glória de Deus está onde, gente? O inimigo fez isso, o diabo fez isso, o inimigo fez isso. E onde está a glória do nosso Deus? Tudo está abaixo da glória dele. Amém. É isso. Eu recebi uma pergunta, eu até passei para os professores de teologia, porque eu não soube a resposta. Uma pessoa me perguntou assim, sobre anjos: pastor, por que antigamente a gente vê a presença dos anjos, a Bíblia fala muito sobre anjos, e hoje não tem mais isso? Pergunta mais ou menos assim, e eu queria uma resposta dentro da Bíblia.
Eu não soube responder. A Bíblia não dá todas as respostas para todas as perguntas. Aí eu entro com Deuteronômio 29, 29. O que está escrito em Deuteronômio 29, 29? As coisas reveladas pertencem a nós, as não reveladas pertencem a quem? Onde não tem resposta, só Deus sabe. Aí eu perguntei para o Nixon e para o Edgar, e eles falaram o seguinte, os dois: não há uma resposta sobre isso. Só que os anjos, eles existem, porque a Bíblia fala disso. Só que eles foram feitos para a glória de Deus. Pronto. Então, se eles foram feitos para a glória de Deus, eles não podem ser enaltecidos, pessoal. A glória não é nossa, é de quem? De Deus. E eu mandei essa resposta para essa pessoa. Ela até agradeceu. E eu depois fiquei pensando: Senhor, tudo foi feito para Ti, Pai. Tudo foi feito. Eu acho não, né? A maior tragédia do ser humano, pessoal, é querer fazer algo, é querer ter alguma coisa fora da glória de Deus. Eu tentei uma frase, não sei se você está aí, Carol, está lá no início. Depois de Colossenses, eu fiz questão de preparar essa frase. Tudo para a glória dele. Tudo que somos, fazemos, pretendemos ser ou fazer é para a glória dele. Amém. É isso. Fique de pé no seu lugar. Por exemplo, deixa eu aproveitar aqui. Aqui, ó. Pode até preparar, por gentileza. Aqui, gente. O pão e o vinho. Esse momento de ceia. Esse momento aqui. Esse momento traz o quê? Que lembrança que esse momento traz? Comunhão. Ok. Mas o que representa isso aqui? Aqui nós temos o plano de salvação. Aqui nós temos, posso falar para vocês? A Bíblia nas mãos. Como assim a Bíblia nas mãos? Vou te provar agora. Jesus veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para assumir o nosso pecado, a nossa culpa. Ele veio para pagar o preço por nós. Ele foi o nosso substituto na cruz. Só que não era só a morte. Tinha que ser alguém para morrer e vencer o que, gente? Não, a morte. Então preste atenção. Nas minhas mãos eu tenho, simbolicamente, o plano de Deus. O pão representa o corpo e o vinho representa o sangue. Então Cristo foi morto por nós. Por que Ele morreu por nós? Por causa dos nossos pecados. Ele pagou o nosso preço. Morreu por nós. Certo? Só que o seguinte, tinha que ser perfeito. E ninguém que esteve antes de Cristo aqui na terra conseguiu ser perfeito. Ninguém. Por que todo ano as pessoas levavam um animal lá para o sacerdote? Inclusive vai ser as próximas pregações. Porque o povo, gente, todo ano pecava e o povo entregava um animal e o povo sabia: eu estou entregando esse animal aqui para morrer no meu lugar, mas só que amanhã, daqui a pouquinho eu vou pecar de novo. Amanhã eu vou pecar de novo. Então o povo, ninguém conseguia cumprir toda a lei. Ninguém. Aí vem um homem, veio o Verbo encarnado, morreu, cumpriu toda a lei, foi perfeito. O único que conseguiu cumprir tudo foi Jesus. Esse conseguiu cumprir tudo, então esse pode assumir a culpa dos outros. Assumiu a culpa de quem? A nossa. Assumiu a nossa culpa. Só que não bastava só assumir a culpa. Ele tinha que morrer,
mas só que alguém tinha que vencer a morte. Qual o salário do pecado? Então alguém tinha que vencer 3 inimigos: a morte, o diabo e o pecado. Cristo morre na sexta, no sábado ele ressuscita. Em outras palavras, assumi a culpa, ressuscitei. Do mesmo jeito que ressuscitei, vocês vão ressuscitar também. Ou seja, eu posso dar a vocês agora, Jesus, posso dar a vocês a vida eterna, porque eu venci a morte. Isso é glorioso demais. Isso é libertador demais. Sabe qual é o nome disso? Graça. Evangelho da graça. Quem se sente o pior dos piores, você pode se alegrar e sorrir que Jesus, Ele ama você e você foi feito para a glória dEle. Amém. Mesmo pecando, pastor, mesmo pecando, Ele te amou de tal maneira que deu a vida dEle por você. É isso que Ele veio fazer por nós. Amém. Domingo que vem a gente continua essa palavra. Domingo que vem a gente continua falando da graça no Antigo Testamento. Amém? Ficou bonita a mesa, né, gente? Quero aqui agradecer as nossas organizadoras. Cris, quem mais? Cris, Lisângela, Kátia, obrigado vocês, ficou linda essa mesa, bacana demais. Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado por essa palavra tão maravilhosa. Disse Deus, haja luz e houve luz. Essa luz é o Senhor, Deus. O Senhor é a luz dos homens. O que seria de nós se não fosse a tua luz, Pai? O que seria da gente se não fosse a tua luz? Ó Deus, essa ceia aqui representando o teu corpo, o teu sangue, nos traz a memória da tua morte, da tua ressurreição, e também nos traz a esperança da tua vinda, Deus. Oh Pai, graças te damos, ó Deus. Obrigado, Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Os nossos voluntários passarão com as bandejas e vão servir vocês com o corpo e o vinho, o pão e o vinho. Ao receber, vocês vão levantar para os céus e vamos esperar todo mundo receber para que juntos possamos cear. Hoje aqui o Flávio vai ministrar a ceia com a gente. Amém? Recebam aí o pão e logo em seguida recebam o suco da uva. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas venceu.